a atualidade. Eu venho observando dentro deste contexto bíblico, aonde o Senhor Deus fez com que Nabucodonosor, pela desobediência, pela rebeldia do povo, sitiasse Jerusalém, trouxesse cativo o povo lá de Jerusalém, né? Povo judeu, e com ele veio esses 4 homens, que eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois foram postos os nomes deles de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses 4 nomes eram nomes de divindades da Babilônia daquela época, né? Então o rei Nabucodonosor pôs o nome desses 4 jovens de Beltesazar, que era Deus de Belo, né? Louvado é o Senhor, que tem significado aí, né? Deus sendo guardião dos tesouros escondidos de Bel. A Sadraque, a inspiração do sol. A Mesaque, deusa de Shaque. E a Abednego, deus do fogo resplandecente. Então essas 3 divindades foram dados esses nomes, sendo que o nome de Daniel, o significado é Deus é meu juiz. A Ananias é a graça do meu Senhor. Misael, aquele que é Deus forte. E Azarias, o Senhor é meu socorro. Mas aí foram dados nomes de maldição para eles. Só que eles não se curvaram e nem se prestaram a se reverenciar a esses deuses que eles colocaram o nome. Por quê, pastor? Porque primeira coisa, eles não se contaminaram com o manjar do rei. Primeira coisa que foi oferecido a eles, eles não se curvaram no manjar do rei. Tanto é que quando eles aceitam eles os legumes da época, os legumes, eles eram mais fortes, mais vistosos que o próprio povo de lá de Babilônia. E agora o Senhor Deus dá mais uma prova a esses 3 jovens. Por quê, pastor? Porque eles, assim como a igreja sabe, nós sabemos que o rei fez uma estátua de ouro, mais ou menos na altura aí, por volta de uns 20 metros de altura, e ele ordenou que todo o povo daquela região se curvasse diante daquela estátua ao som dos instrumentos da época. E agora aqueles 3 jovens, diante daquela multidão, diante daquele rei, eles não se negaram e não se corromperam. Aleluia. Não negaram que eles eram servos de Deus, irmãos. Apenas 3 jovens diante de uma grande multidão que se curvou diante do rei e daquela estátua que estava ali. Isso é muito forte. Eu não sei se você já parou para entender e imaginar o significado desta palavra. Primeira coisa, eles não se contaminaram, não quiseram comer os manjados do rei. Primeira coisa. Segunda, não se curvaram, não se renderam, não negaram que eram servos de Deus vivo. O rei Nabucodonosor dizendo: olha, quando vós ouvir o som da flauta, do pífano, da sambuca, da gaita de fole, quando vós ouvir esses instrumentos tocar, ajoelhem diante da estátua que eu fiz para o adorar. Aleluia! E aquele que não for, vamos pôr a ordem do rei Nabucodonosor, e aquele que não se curvar será lançado na fornalha de fogo. Lá da subir raça. Vou repetir para você entender. Aí ele diz o seguinte: se não se curvarem, presta atenção no contexto da palavra, vós sereis lançados na fornalha de fogo ardente. E quando houve o som daqueles instrumentos, todos se ajoelharam diante da estátua. Presta atenção, irmãos. É muito forte. Te adoramos, Jesus. Misael, Ananias e Azarias. Eu vou falar o nome dos 3 salagos aqui, porque eu não lembro o nome deles. Misael, Ananias e Azarias não se curvaram diante da estátua. Não
rei. Alguém olha e diz: Senhor, o Senhor deu a ordem para que todos se curvassem diante da estátua quando fosse tocado o instrumento. O rei vai olhar e vai dizer assim: mas tem 3 jovens. Eles estão no meio do povo. O povo está tudo ajoelhado. Eles não se ajoelharam. A Bíblia diz que o rei olha e vai dizer: por que vocês não se ajoelharam diante da estátua? Porque nós não servimos a esse Deus aí. Nós servimos ao Deus. Nós não vamos nos render diante de estátua nenhuma. Estou conjecturando para não ferir a essência da palavra. Todos se ajoelham, mas nós não vamos se ajoelhar, porque o nosso Deus não é esse. O nosso Deus está em cima, não está embaixo. O nosso Deus está lá em cima, não está aqui. O nosso Deus é do alto, não é da terra. O rei olha para ele e diz: eu vou tocar de novo, vou dar mais uma chance. E se vós, os 3 não se ajoelhar, eu vou mandar acender a fornalha e vós sereis queimados vivos. E novamente ele dá a ordem: toquem novamente os instrumentos. E toca o instrumento. E todos se ajoelham, mais uma vez eles não se ajoelham. E a Bíblia diz que o rei se enfurece. E no versículo 25, no versículo 24, o rei está perguntando, então se espantou, melhor dizendo: louvado é o Senhor. Pronto. A Bíblia diz, o rei faz uma pergunta, ou seja, vai dizer o seguinte: eu vou lançar diante da fornalha de fogo ardente, e eu quero ver que Deus é esse que vai livrar vocês da fornalha. E ele vai responder o seguinte: nós não devemos dizer quem faz parte deste negócio. E agora toca novamente os instrumentos, e eles não se curvam diante da estátua. Eles não, nem um momento sequer, eles ameaçam por causa do que o rei diz, por causa do decreto do rei. E agora eles tocam novamente, eles não se ajoelham. E a Bíblia diz, vai dizer que o rei se enfureceu tão grande, de uma forma tão pesada, que ele manda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. E quando ele faz essa ordenança aos seus soldados para que aquecesse a fornalha, eles então dão a ordem para levar os 3 jovens, assim como nós sabemos, conhecendo a palavra. E quando eles lançam os 3 jovens dentro da fornalha, diz a Bíblia, e quando eles nem se chegaram ainda perto da fornalha, aqueles homens que levaram morreram queimados só pelo calor, pela quentura da fornalha. E quando eles lançam aqueles 3 jovens, o que acontece? A Bíblia diz que de repente aparece o 4º homem, o rei se espanta, como está dizendo aqui no versículo 25. Que quando ele olha e diz: não, nós temos 3 homens na fornalha de fogo. E sim, nós somos 3 homens. E por que eu vejo o 4º homem lá? E todos os 4 estão soltos. O que me chama muito a atenção nessa palavra, irmãos, o que me chama muito a atenção nessa palavra, sabe o quê? Que eles foram atados, a Bíblia que eles foram atados, os pés e as mãos foram atados dentro da fornalha. E a única coisa que sofreu queimadura só foi a corda, que eles foram presos, foram atados. Mas a Bíblia diz que nada sofreu a carne deles. O que me chama a atenção, o que me leva nessa palavra? Agora que eu começo a entrar na palavra do Senhor esta noite. Aqueles jovens não se renderam aos manjados do rei, muito menos não adoraram Deus estranho. Aqueles jovens, eles não se corromperam, não se venderam. O que está acontecendo nos nossos dias? O que está acontecendo no mundo, na atualidade que estamos vivendo? Será que nós ainda temos remanescente de Deus na terra? Será que ainda nós temos remanescente aqueles que não se curvam, aqueles que não se deitam, aqueles que não se reverenciam diante de deuses estranhos? Infelizmente, irmãos, deixa eu dizer para você nessa noite, infelizmente é aqueles que ainda nem sequer pensam, imaginam
acham que se dobrar diante de imagem de santo está adorando outros deuses. Mas nós temos uma coisa muito importante, ou seja, muito perigosa em nossos dias, que nós muitas vezes negamos ao nosso Deus. O que é, pastor? Não precisa nem falar, né, irmãos? Não precisa nem falar. Porque o que está acontecendo, o que está atrapalhando a nossa vida com Deus, irmãos, ultimamente, é uma coisinha chamada celular, rede social, é uma coisinha chamada status, é uma coisinha chamada que nos está atrapalhando a buscar a Deus, a ver uma vida de santidade com o Senhor. É uma coisa que está atrapalhando a nós chegarmos ao Senhor, louvado ao Senhor, consagrar a nossa vida, orar, buscar, consagrar, estar diante de Deus. É uma coisa que nós, infelizmente, tem muitos deixando levar por isso em nossos dias. Infelizmente, tem muitos que já esqueceram das primícias lá de trás. Tem muitos que já não tem mais aquela santidade, tem muitos que já não tem mais aquela convicção, aquela maneira mais de estar adorando ao Senhor. Muitas vezes os dias de estar na presença, cultuando, adorando diante do Senhor, infelizmente, irmãos. Sabe por quê? Naquela época foi, na época de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias, Misael, na época de Davi, na época aqueles jovens da época, eles eram homens, eram jovens, melhor dizendo, adolescentes, jovens que buscavam a Deus, que estavam diante do Senhor. E o que está acontecendo no dia de hoje, irmão? Olha o título da mensagem: Deus nos livra da fornalha de fogo ardente. Mas para que Deus possa nos livrar da fornalha de fogo ardente, nós temos que estar com a nossa vida no altar de Deus. Temos que estar com a nossa vida diante do Senhor. Temos que estar consagrando a nossa vida, louvado diante das adversidades, diante das coisas errôneas dessa vida. Porque como que nós queremos ser libertos se nós não queremos ser libertos? Responda essa pergunta. Como é que eu quero sair fora de algo se eu não faço força de estar mais perto, de me achegar a Deus? Meu Deus! Entendeu? Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Ah, pastor, mas naquela época não tinha isso, mas tinha outras coisas que poderia estar desviando o pensamento deles de outras coisas. Poderia ter algo que eles poderiam estar saindo fora, se prostituindo com outros deuses, ou com alguma promessa, ou com alguma coisa que tinha muita coisa a poder desviar, igual tem o dia de hoje. A época mudou, mas nós continuamos a mesma coisa, irmão. Mudou as coisas, mas o que muda em nós? Você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra a primeira vez que você levantou sua mão aceitando a Cristo como seu teu Salvador? Você lembra o dia que você sentia um desejo de estar na presença do Senhor? E que quando você estava lá, você até chamava a atenção, você até se desviava de coisas que você achava que era pecado. E hoje o que era pecado ontem, hoje não tem nada a ver, irmão. Meu Deus! Você está entendendo? Salmos 1 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia! Salmo 1 ele está dando uma lição para nós, irmãos. Bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios. Bem-aventurado. Aí eu faço a pergunta: como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Você vai chegar para mim e vai dizer: ah, pastor, mas eu não tenho santo em casa. Mas tem algo que você está idolatrando e para você é natural. Ah, não vou poder ir na igreja amanhã não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu fiquei tão ligado aqui, vendo os vídeos disso ou daquilo outro, que eu esqueci, perdi a hora de ir para a igreja. Isso é idolatria. Louvado é o Senhor. Ah, eu fiquei tão ligado no que eu estava vendo lá, que eu nem me deu conta, a hora passou tão
da idolatria. Porque se você tivesse compromisso, nós tivéssemos compromisso com Deus, nós daríamos o nosso tempo para o Senhor. Entenda essa palavra. Os 3 jovens, eles não se venderam. Olha a multidão que estava diante deles ali. Eles poderiam muito bem ali estar por causa de tanta gente pensar para onde pagar bem, como fazer, mas não fizeram. Aí eu faço a pergunta: você tem adorado a Deus? Você tem sido fiel ao Senhor de verdade? Essa é a pergunta correta. Você não tem negado ao Senhor? Meu Jesus, certa feita, disse: aquele que me negar diante dos homens, eu, naquele grande dia, os negarei diante de meu Pai que está no céu. Foi o que falava de Jesus. Glória. Como é que está a tua vida? Você tem vergonha de dizer que você serve ao Senhor? Você tem vergonha de dizer que você é cristão, você é crente? Eles jovens não tiveram vergonha. Eles estavam diante do rei, diante de todos, estavam ali: o nosso Deus é o Deus que está no céu, não é o Deus que está na terra. Não vamos nos ajoelhar diante dessa estátua de ouro que o Senhor levantou. E eles foram fiéis ao Senhor, lançados na fornalha de fogo ardente. E quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, o Senhor o livrou naquele grande dia, irmãos. Outro jovem também que foi lançado na cova dos leões, Daniel, orava 3 vezes ao dia. E 3 vezes ao dia que ele orava, aqueles homens de lá que eram estavam diante do rei Dario, eles ficaram com inveja, se enfureceram, dizendo que ele orava 3 vezes ao dia, e fez que o rei fizesse um decreto para que ele não orasse, mas ele mesmo assim, ele continuou orando. E quando eles pegam ele orando, louvado é o Senhor, que a Bíblia diz que a janela onde ele orava estava de frente para Jerusalém, e ele ali orava todos os dias, 3 vezes ao dia, e ele continuou orando. Eles viram orando e lançaram, eles fizeram com que o rei fizesse um decreto, mesmo o rei não querendo fazer, fez, e cumpriu para que não viesse a palavra dele voltar atrás, lançando ele na fornalha, ou seja, na cova dos leões, aonde Deus também deu um livramento. Aí eu te faço a pergunta nessa noite. Se alguém chegar com a arma na tua cabeça, falar assim: você nega Jesus ou eu te mato? Você nega Jesus ou você vai morrer? O que você faz? Louvado é o Senhor. Louvado é o Senhor. Jesus disse assim: todo aquele que perder a tua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E todo aquele que por amor de vós não querer perder a sua vida, perdê-la-á. O que você faz? O que pastor Jorge faz? Há uns meses atrás, a igreja que nós estamos apoiando lá em Moçambique, chegou uns homens lá, bruxos lá numa vila, e os irmãos lá eram servos de Deus. 12 irmãos, entre mulheres e homens, foram degolados por não negarem a Jesus. O pastor que pastoreia aquele povo, aquela igreja ali, ele mandou as fotos para mim, cara, coisa horrível. O vídeo, eles fizeram um vídeo, eles cortando com facão cego o pescoço de uns irmãos ali. A coisa mais triste, irmãos. Eles morreram por não negar Jesus. Eles queriam que eles, pastor Nilson, negasse a Jesus, convertesse ao demônio deles. E eles disseram: não, nós somos servos de Deus, não vamos nos converter à sua religião. E eles morreram por isso. Pastor Joaquim mandou um áudio para mim dizendo: pastor, eles mataram nossos irmãos por não ter negado a Jesus. Meu Deus. E quando eu vejo essa palavra aqui diante do Senhor, essa palavra, aonde está aqui esses 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, eu vejo esses 3 homens aqui,
diante do Senhor, dizendo: nós não iremos nos vender por causa de nada. Glória! Está difícil para glória, né? Oh, meu Deus! Difícil para glória. O que é ser cristão? Qual é o significado da palavra servir ao Senhor? Ser obediente à palavra. Será que ser cristão é colocar um terno bonito, ou bonito, ir para a igreja, todo mundo no vídeo de culto, vir aqui assistir um louvor, assistir um culto, louvar, adorar, receber o ir para casa? Não. Ser cristão é viver uma vida de cristianismo com Deus 24 horas. Ser cristão é você se desviar do pecado. Ser cristão é você não deixar o mundo entrar dentro de você. Ser cristão é você não negar a fé. Aleluia! Apóstolo Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, virão dias que muitos terão comichão os ouvidos e não mais sofrerão o dano da sã doutrina, mas darão ouvido a doutrina de demônios. Estamos nesse tempo. Está difícil ouvir uma verdade bíblica hoje. Está difícil ouvir uma palavra verdade hoje. Tantas heresias em nosso meio, que se nós não tivermos ligado, nós acabamos trazendo aquilo para nós. Por isso que você precisamos estar enquadrado na palavra. A palavra ela é viva e eficaz. Agora mesmo, eu fiquei sabendo que está vindo a lei aí, pastores, daqui a sul. Fiquei sabendo comigo agora que estão querendo mudar a Bíblia. Estão querendo mudar a Bíblia. Estão querendo colocar alguns livros a mais. Estão querendo mudar o Evangelho do meu Senhor. Mas a Bíblia diz que os remanescentes não se vendem. Meu Deus! Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você está preparado? Você está preparado? Pastor Jorge está preparado? Estamos vivendo tempos difíceis. Jesus está voltando para buscar o teu povo, a tua igreja. E nós precisamos de estar de joelhos dobrados, buscar o Senhor, voltar a subir os montes, irmãos. Voltar a buscar o Senhor na igreja. Voltar a consagrar a nossa vida santificada para que nós possamos estar com a nossa vida diante do Senhor, porque vai vir dias difíceis de você e eu. Não estivermos preparados, não vamos conseguir. Isso é tanto para jovem quanto para velho, para criança, para novo. Se você diz, ou se você é aquele ou aquela que diz: eu sirvo o Senhor de verdade, e não se corrompe com qualquer coisinha, não se vende por um prato de lentilha qualquer, então está na hora de nós aprendermos a buscar ao Senhor da maneira que Ele é. Entender quem é Deus na minha vida. Você já imaginou o tamanho do seu Deus, nosso Deus? Você já parou para pensar qual o tamanho do nosso Deus? Tem muita gente que limita Deus. Ah, Senhor, acho que nem o Senhor eu consegui fazer isso. Limita o tamanho de Deus. Já se imaginou o tamanho do Senhor? A Bíblia diz que o céu é o descanso, a terra é o descanso dos pés do Senhor, e o céu é o trono dele. Imagina o tamanho dele. Imagina o tamanho dele, e ele ainda cabe em nós, no nosso coração, irmão. Então está na hora de nós aprendermos a reverenciar Ele. Está na hora de nós parar do nosso, como alguns comodismos que nós temos, parar um pouco de ver algumas coisas que está desagradando ao Senhor e começar a pôr os nossos olhos naquilo que é santo, naquilo que agrada a Deus, naquilo que vai nos ficar naquele grande dia, porque Jesus está voltando lá no certo dia. Aleluia. E a estátua de ouro, e o bezerro de ouro. Nós temos que aprender o que é e o que não é.
o que é e o que não é, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, para que nós possamos entender e andar na retidão diante do Senhor, procurar andar com fidelidade ao Senhor, para que não venhamos errar, irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer isso, mas você precisa foi Jesus. O Senhor está dizendo, ser santo. O que é a palavra, o significado da palavra santa, irmão? O significado da palavra santa é separado. Não se corromper, não aceitar qualquer tipo de coisa para a tua vida espiritual. É isso que nós temos que entender de Deus na nossa vida. Louvado, Senhor, fica de pé, igreja. Nós temos que entender que nós precisamos a cada dia de estar na presença dEle, de buscar a Ele, embora somos poucos, mas os poucos que ainda temos compromisso e fidelidade diante do Senhor, é aquele remanescente que não se corrompeu, é aquela remanescente que não se vendeu, é aqueles 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Louvado ao Senhor. Louvado ao Senhor. Nós temos que aprender a não se dobrar, a não se corromper, a não se vender, para que nós possamos ser justificados no Senhor. Lá dá que açúcar, que assado e assaio. Quem é este Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Nem Deus pode vos livrar das minhas mãos. Que me chamou a atenção que eles nem tremeram, porque eles tinham certeza, convicção. O engraçado de tudo isso é que, se Ele nos livrar, Ele é Deus. E se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continuar sendo o mesmo Deus. Olha a confiança, irmão. Olha a confiança. Aí quando eles são lançados, Senhor Jesus, Ele está dentro da fornalha com eles. Eu não sei o que o Senhor começou com eles lá, mas eu acredito com a mente de Cristo que eu tenho, que nós temos. Eu acredito que Jesus falou assim: o que esse rei está pensando que é? O que esse rei pensa que é? Ele acha que eu não tenho poder para vos livrar desse fogo. Imagina! Jesus conversando com aqueles três, eles rindo lá dentro do fogo. Louvado é o Senhor. Sapatearam, pularam de alegria lá dentro da fornalha. E eles estão de lá de fora olhando. Louvado é o Senhor. Essa convicção que nós somos de Deus, igreja. Louvado ao Senhor. Que Deus abençoe nessa noite. Eu não vou prosseguir. Diante dessa mensagem, eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Tem alguém para Jesus? Para retornar para o Senhor? Tem alguém para aceitar a Ele nesta noite? Se tem, vem aqui à frente que nós iremos orar por você. Se tem, vem aqui à frente, porque Jesus, Ele te aguarda, Ele te espera. A obra ainda não acabou. Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus tem algo para fazer contigo. Louvado ao Senhor. Mas se não tem, eu não vou assistir, porque eu não posso assistir. Não foi me otorgado assistir para você. Para que Deus possa te dar outra oportunidade. Louvado ao Senhor. Vamos fazer oração. Se dentro dessa oração tiver alguém para Jesus nesta noite, se vir aqui, nós iremos orar por você. Louvado ao Senhor. Senhor Deus e Pai que está no céu. Muito obrigado, meu Senhor, por essas simples palavras, Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado por este culto, Senhor, esse congresso que o Senhor tem falado conosco através dele, Senhor. Muito obrigado, Deus. Se eu ficou faltando algo, Senhor, nos perdoe nesta noite. Mas, Senhor, que essa palavra fique intercalada no nosso coração, na nossa mente, Senhor.
ser conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém. E amém. Igreja, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa aqui para a igreja. Não vou demorar. Eu estava orando assim, esse dia. Enquanto isso, eu quero pedir a Kézia para poder adorar o seu louvor. Enquanto eu vou falando aqui. Pode adorar o seu louvor, Kézia. Na realidade, muitos processos que nós passamos por esses dias, e a gente não tinha, né, nenhum objetivo, porque foi o aniversário lutou muito, irmãos. O aniversário lutou muito para que essa festa não acontecesse. O aniversário, enquanto eu falando, vai preparando o rodelo aí. O aniversário lutou muito para que nós não estivéssemos aqui hoje. Eu sempre falei, eu sou um pastor pastor, não sei se cada mente pensa diferente, mas eu acredito que o senhor pensa igual eu. Eu acredito. Né? Eu não me preocupo com quantidade, procuro qualidade. Aleluia. E da perfeição da obra que nós fazemos para o Senhor. Eu sei que vocês pensam assim também. E essa festa, ela aconteceu debaixo de muita luta, de muita provação. Hoje mesmo aconteceu, né? E uma situação aí, né? Para que, é como, sei lá, para que no mundo espiritual o adversário estava lutando de todas as formas para nós não concluirmos o que nós queríamos fazer. Mas Deus nos deu a grande vitória, né? Eu quero, pode vir para cá, por favor. Então, Deus, ele me iluminou, né, em algo que eu não iria fazer, até falei com a pastora Elizabeth que eu não iria fazer, mas ele me iluminou, amém? Eu vou deixar a Kézia adorar o Senhor, depois vocês vão entender o que eu estou falando. Para louvar a Kézia. Glória!